Pois bem, pois bem, pois bem. Qual seu pregador favorito? Meu pregador favorito? Começando com esses dois aqui. Olha, rapaz, eu confesso que esse da esquerda aqui não faço a menor ideia de quem é. Nunca vi mais colorido. Mas o Nicão eu conheço, o Nicodemos conheço, presbiteriano. Um bom pregador, né? Um bom professor, um bom teólogo. Só que o único probleminha dele, né? Apesar de eu fazer parte da igreja que ele também é membro, é que ele é sensacionista. E o sensacionismo é heresia, heresia das bravas. Dizer que os dons cessaram, dizer que os dons não se manifestam mais na igreja de hoje, dizer que o Espírito Santo não concede mais dons, porque era só na época dos apóstolos, é só na época da morte do último discípulo, morreu o último discípulo, acabou os dons espirituais, não tem nem base bíblica, mas infelizmente, a maioria dos presbiterianos comunicam acreditam nessa heresia, ensinam essa heresia. Então, é herético, infelizmente, é herético essa parte do Nicão, né? Se bem que quem ensina heresia é herético, né? Mas como eu não conheço o outro aqui, né? De repente ele é pior do que o Nicodemos, então eu ficarei com o velho Nico, né? Vou pro Nico. O Subirá. O Subirá também é um bom pregador. Eu gosto até das ministrações dele, assim como a do Nicão. Ele prega bem também, ele é suave, é tranquilo, mas assim como o Nicão, ele também tem uma grave heresia escondida, escondida atrás desses lábios, esses lábios de mel. É o armenianismo, ele é armena, e armenianismo é heresia. Heresia, os armenas acreditam que eles cooperam na salvação, que eles dão uma ajudinha para Deus para ser salvo, que Deus salvou eles com base em uma fé que estava escondidinha dentro do âmago do ser deles, por isso que Deus escolheu eles, porque eles tinham uma fé especialzinha, escondidinha. Que heresia, rapaz! Ninguém contribui nada para a salvação, só Deus salva, só o Senhor Deus salva. Nós não cooperamos em nada para a salvação, somos passivos nessa relação com Deus. Deus que dá a fé. Até a fé que a gente temos em Jesus foi dada por Deus. A gente não contribui em nada, a gente tem nada para oferecer. Mas infelizmente os armenas ensinam essa heresia. Que se eles não quiserem, Deus não pode salvar. Deus não tem poder de me salvar se eu não quero. Se eu falar, não quero, Deus não salva. É heresia, rapaz. Mas eu confesso que se for para escolher um dos dois, eu fico com o Subirá. Paulo Júnior. Se o Nicão é sensacionista, esse aqui é sensacionista ao quadrado. Horrível. Não gosto, não gosto não. Prega bem, prega bem. Apesar que parece que ele tá mais agredindo, brigando do que pregando. Não é ruim pregador, mas é herético. É sensacionista dos brabo. Dos brabo. Gosta de pregar na igreja pentecostal, mas não convida nenhum pentecostal para pregar na igreja dele, né? É ligeiro, ligeiro, ligeirinho. E tem igreja pentecostal que convida ele, né? Mas ele não convida nenhum penteca para pregar lá. Algum pregador penteca. Então eu continuarei com a Armena Subirá. Subirá, vai, vou pro Subirá. Esse rapazinho aqui, eu esqueci o nome dele. É Elias, né? Eu acho que é isso. É gente boa, prega bem. Eu vi ele dizer uma vez que estava estudando teologia reformada, apesar de ser penteca. Ou seja, tá em cima do muro, não sabe se vai ser armena, se vai ser calvinista. Tá em cima do muro, tá ali, não sabe se vai lá pra cá. Prega bem, mas o único defeito, além, né, de ele estar em cima do muro, o defeito que ele tem é que ele grita muito. Eu não gosto de pregador que grita, não. Eu não sou surdo, rapaz. Não sou surdo, não. Eu não sou surdo. Eu ouço muito bem. Eu ouço muito bem. Precisa gritar para pregar. Tudo bem, quem gosta, tem gente que gosta de gritaria, de tomar susto no culto, né? Eu perco o foco. Dá vontade de levantar e ir embora quando o cara começa a gritar. Então, como o Subirá é mais suave na pregação, eu vou pro Subirá. Eu vou pro Subirá também. O Hernandes Dias Lopes, gente boa, né? Eu diria que ele é quase um presbiteriano penteca, né? Gosta de subir em monte para orar, gosta de oração. Não é um sensacionista tão radical, né? Dá para perceber. Já pregou em muitas igrejas penteca, convida ele para pregar também. Embora a presbiteriana não convida o pregador pentecostal para pregar na deles. No máximo, olhe lá, Batista. Eu acho que nem Batista está convidando mais, né? Mas enfim. O Hernandes, eu gosto da pregação dele. Eu nunca vi ele agredir aqueles que acreditam nos dons espirituais, assim. Talvez ele seja um sensacionista mais contido, mais enrustido, um pouco se inclinando pro continuismo, acreditando que os dons continuam, né? Então eu vou pro Hernandes, vou pro Hernandes. Eu gosto também que ele também é muito inteligente, né? Na hora de pregar. Bom, a Camilinha Barros, gente boa também.
prega bem, penteca, reteté. Só que ela faz uma coisa que me irrita. Ela grita demais. Eu não gosto de pregador que grita, eu já falei. Me irrita, dá vontade de ir embora do culto quando o cara começa a gritar. No caso, como essa senhora começa a gritar. Me irrita, me irrita. Mas como todo penteca também é armena, né? Então não curto armenianismo, porque armenianismo é heresia. Mas ela prega bem, é uma pregadora feminina aí no meio dos varão, né? Embora tenha igrejas que não admita que mulher pregue, né? Mas a Bíblia não proíbe, rapaz. Ah, mas Paulo falou que tem que ficar quietinha. A mulher tem que ficar quietinha. Sim, lá em Coríntios tinha que ficar quietinha porque as mulheres estavam bagunçando o coreto, meu filho. É questão de contexto. Porque na mesma carta, Paulo fala que as mulheres podem pregar sim, ela pode profetizar. Tinha que pôr, na época eles usavam véu ali em Corinto, né? Então a mulher colocava o véu e podia profetizar. Não tinha problema nenhum, não. Nada a ver, irmão. Então, se profetizar é pregar, então a menina pode pregar sim, a mulher pode pregar. Não tenho nada contra, nada contra. E nem a Bíblia. Mas ela grita demais. Não gosto de pregador que grita. Esse outro maluco aqui, até esqueci o nome dele, mas sei que é. O cara que falou que precisa atualizar a Bíblia. É Batista aí. Os batistas, eu já fiz um vídeo aqui falando que os batistas não tem mais identidade. Antigamente os caras eram reformados, depois viraram armena, depois viraram. É, é, enfim, uma bagunça danada, sensacionista. Eles não têm mais identidade, né? Batista renovada, Batista tradicional, primeira igreja batista. Uma confusão de batistas. Eles perderam a linha completamente. Não tem identidade. E esse maluco aqui nem se fala de perder a linha. O cara diz que tem que atualizar a Bíblia. Um cara que diz que tem que atualizar a Bíblia é um herege da maior categoria. Pior que um armena. Pior do que um armenianista. Pior do que... Armenianista existe? Não. Pior do que um armenianista. Pior do que um calvinista. Pior do que um sensacionista. Não, calvinista não é ruim, não. Mas sensacionista. Pior do que um sensacionista e um arminianista, esse cara que diz, esse herege, vai queimar no inferno, viu? Porque Apocalipse fala que não pode acrescentar nada à palavra do Senhor. Não, as pragas da Bíblia vai cair em você, rapaz. Você vai queimar bonito no inferno por ensinar heresia. Ele também falou uma abominação. Falou que Jesus lá, na passagem que Jesus está conversando com a mulher no poço lá, falou que Jesus estava falando do sêmen, de espermatozoide. Olha a viagem do cara, mano. O cara endoidou. Deus me livre. Continuo com o Hernanes. Esse aqui ainda é pior do que o outro anterior. É pior, Caio Fábio. Deus me livre, rapaz. No começo da carreira, era um bom pregador, era inteligente. Ainda é inteligente, mas é uma inteligência burra, né? Uma inteligência contrária às escrituras sagradas. Deus me livre, Deus me livre. O negócio do papo de graça dele lá. Aí ele vem com o argumento, não, Jesus é a chave hermenêutica, então o resto da Bíblia não interessa, o que interessa é Jesus. Eu concordo, mas é a Bíblia que fala de Jesus. Não, que a Bíblia tem muitos erros. A Bíblia... Eu daria uma aula pro apóstolo Paulo se ele estivesse diante de mim. A arrogância do cidadão. Você acha que eu vou acreditar em quem? No Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever as 13 cartas deles? Ou num cara que nem tem Espírito Santo, mas alega ser melhor do que Paulo? Deus me livre. Deus que me defenda. Eu não vou seguir Caio Fábio de jeito nenhum. É horrível. Eu não gosto desse pregador, não. É horrível. Vou pro Hernandes de novo. Esse aqui é o Prince, né? Aquele pregador gringo lá. Não acompanho muito, não. Não curto muito, não. Então, continuo de Hernanes. Esse aqui eu não conheço, então, Hernanes. Ah, o Valdemiro, discípulo do Macedo, também ficou muito rico, vendendo sal grosso, lenço abençoado, terra do deserto do cemitério de Israel. Deus me livre que eu vou na igreja desse cara. Eu tenho medo de perder minha carteira quando entrar lá. Não, continuo com Hernanes. Esse também eu não conheço, mas ele deve ser daquela linhagem daquele maluco que disse que tem que atualizar a Bíblia, né? Sai fora, sai pra lá, herege. Continua com Hernanes. Esse também não conheço, deve ser algum pregador gringo. Então, Hernanes. Esse também é um pregador gringo. É o Paul Oak? Eu acho que é ele, hein? Ele é bacaninha também, mas ainda continua com Hernanes.